Olá, vamos para mais uma aula. Hoje a nossa aula é sobre climatologia. Nesta aula nós vamos falar sobre alguns pontos bem importantes da climatologia, que são os fatores e os elementos climáticos. Antes, para que a gente possa iniciar nossa aula, vamos perceber primeiro a diferença que existe entre tempo e clima. Tempo é a condição momentânea da atmosfera, é como nós encontramos a atmosfera nesse determinado momento. Vamos perceber, por exemplo, que ao amanhecer você abre a janela e percebe que está um dia ensolarado com céu azul. Essa é a condição do tempo. Por isso que nós assistimos pela televisão a previsão do tempo e não a previsão do clima. O clima é algo bem maior. A sucessão de condições de tempo vão formar características em um determinado lugar e essas características vão dar origem ao que nós chamamos de clima. O clima de um lugar, para ser analisado, ele precisa pelo menos 30 anos de análise de dados. Bom, mas vamos entender uma coisa importante. Se a condição de tempo e de clima elas são as condições que a atmosfera vai ter, tempo, a condição momentânea, e clima, a condição histórica, o que faz com que esse tempo e esse clima aconteçam? São os fatores e os elementos do clima. Primeiro, os elementos climáticos. Os elementos climáticos são três. Dá uma olhada aqui, ó. Temperatura, umidade e pressão atmosférica. Falar do primeiro, temperatura. Temperatura é a quantidade de calor que a atmosfera consegue absorver em um determinado momento, em um determinado lugar. Essa temperatura, ela é medida em graus Celsius. A atmosfera só absorve temperatura a partir da irradiação terrestre. Portanto, o Sol emite sua luminosidade, chega até a Terra e a Terra vai irradiar essa luminosidade. E aí vai gerar calor. Por isso que quanto mais baixo na troposfera, na primeira camada da atmosfera, quanto mais baixo, mais quente, quanto mais você sobe, menor é a temperatura. Lembra que isto não é válido para todas as camadas da atmosfera, já que nós estamos falando de uma variação de condições climáticas nesses lugares. Muito bem, o segundo é a umidade da atmosfera. A umidade é a quantidade de água absorvida pela atmosfera. Essa umidade pode ser absoluta, é a quantidade total de água que nós temos na atmosfera em um determinado momento, que não ultrapassa 4% do valor total da atmosfera, então a gente chama de umidade absoluta, ou a umidade relativa, que é o que a gente está mais acostumado a ver, é o que a gente vê, por exemplo, na televisão, né? A gente vê na previsão do tempo. O que é a umidade relativa? É quantos por cento está para saturar o ar com umidade. Então, quando a gente vê 80%, 75% de umidade relativa do ar, quer dizer que, na verdade, o ar está com 3,5% do que tem na atmosfera é água, em média, obviamente, né? Então, nesse sentido, a umidade relativa do ar é a quantidade de água para saturar a atmosfera em um determinado momento. O terceiro fator, e bem importante para a formação das condições climáticas, é a pressão atmosférica. Pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre a superfície. Quanto mais alto na atmosfera, menor é a pressão. Quanto mais próximo da superfície, maior é a pressão, porque é maior a coluna de ar sobre a cabeça das pessoas, sobre as estruturas, sobre os objetos. Portanto, nós vamos ter uma pressão de ar maior. A pressão atmosférica ela é responsável pela movimentação do ar. Lembra que o ar ele se movimenta. E o ar em movimento, já dizia a professora lá do ensino fundamental 1 para você, que o ar em movimento é o
vento. E por que o ar se movimenta? Ele se movimenta por diferença de pressão, atmosférica. Como é que funciona essa pressão atmosférica? O ar sempre se movimenta da onde tem uma alta pressão para onde tem uma baixa pressão. Então, o movimento do ar sempre está relacionado com a pressão atmosférica. Não esqueçam que a soma entre a pressão, a umidade atmosférica e a temperatura vão formar as condições para as chuvas. Nós temos 3 tipos de chuva. A chuva frontal é aquela que acontece por encontro de frentes de ar. Uma frente quente com uma frente fria normalmente. Essa condição vai gerar aí uma produção de nebulosidade por mais tempo, né, e chuva. Então a chuva ela sempre vai acontecer no sistema de baixa pressão, no sistema ciclonal, que é a baixa pressão. A alta pressão é o sistema anticiclonal. Uma coisa importante para lembrar, a chuva frontal é aquela que dura mais tempo, aquela chuva que vai durar uma semana, chovendo 15 dias, aquela é a chuva frontal, encontro de frentes. A segunda é a mais comum, é a chuva convectiva, é a famosa chuva de verão. É o ar quente que sobe no sistema de baixa pressão, forma nebulosidade e chove, então promove aí a evaporação da água, a água no ar sobe com ar quente em baixa pressão, promove a nebulosidade e a chuva então. E a terceira é a orográfica ou chuva de relevo, é aquela que por conta de um acidente geográfico, uma montanha, a massa de ar se movimenta com umidade e provoca aí a subida por conta do relevo. Então ele faz a subida, provoca a chuva e a nebulosidade e a chuva nesses lugares, certo? Lembra de uma coisa importante então, eu citei agora, mas vou reforçar. A pressão é dividida em alta e baixa pressão. A alta pressão é o sistema anticiclonal, dispersor de ar, ou seja, a alta pressão o ar está descendo e jogando ar para fora do sistema. E a baixa pressão é sistema ciclonal. O vento na superfície se encontra, promove aí um movimento de subida do ar quente. Muito bem, esses então são os 3 elementos climáticos. Vamos dar uma olhada agora nesses aqui, nos fatores climáticos, tão importantes quanto os elementos. Se os elementos climáticos são aqueles que moldam as características climáticas, os fatores climáticos são aqueles que modificam essas condições para determinar a condição de tempo nos lugares. Então vamos aos fatores? Entre os fatores climáticos, nós temos vários importantes e vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro deles é a latitude. Latitude é a distância que os lugares estão da linha do Equador. Nós sabemos que a partir dessa distância do Equador, a Terra vai receber mais ou menos luz dependendo dessa posição. Mais próximo à linha do Equador, nós temos uma quantidade maior de luz e mais distante da linha do Equador, uma quantidade menor. E, portanto, também a temperatura vai modificar. Nas altas latitudes, longe da linha do Equador, as temperaturas são mais baixas. Já na baixa latitude, próximo à linha do Equador, as temperaturas tendem a ser mais altas. Por que tendem, bola? Porque vai depender de um outro fator, que é o segundo, é a altitude. Na troposfera, na primeira camada da atmosfera, quanto mais alto, mais frio. E, portanto, mesmo estando na linha do Equador, nós podemos estar num lugar mais alto e a temperatura ser mais baixa.
Então, nesse sentido, a altitude pode compensar a latitude. Veja bem, nós podemos estar sobre a linha do Equador. A cidade de Quito, por exemplo, no país Equador, ela tem mais de 3.000 metros de altitude, ela está muito próxima à linha do Equador, mas, no entanto, a sua temperatura é baixa por conta da altitude. Vamos dar uma olhada nos próximos. Olha aqui, ó. Nós temos maritimidade e continentalidade. Maritimidade é a proximidade de grandes massas de água ou proximidade com o mar. O que acontece na proximidade com o mar? Quando a gente tem grandes massas de água ou proximidade com o mar, a atmosfera desses lugares tem uma quantidade maior de umidade. E a umidade na atmosfera é um modelo de regulador térmico e ele vai proporcionar que a temperatura se mantenha por mais tempo nesse lugar. Já na continentalidade é quando nós estamos distantes dessas grandes massas de água, perdão. E aí nós vamos ter menos água na atmosfera e, portanto, nós vamos ter lugares onde a temperatura vai variar mais. Então, por exemplo, se você pegar uma cidade litorânea e uma cidade interiorana no Brasil, uma cidade, por exemplo, no litoral de São Paulo e uma cidade lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo, onde que tem mais ou menos a mesma latitude, vocês vão ver que existe uma diferença muito grande de umidade entre essas duas. O litoral vai ter mais umidade, portanto a temperatura vai variar menos durante o ano. Tu vai ter uma máxima um pouco menor e uma mínima um pouco maior. E o contrário vai acontecer nessa no interior. Tu vai ter uma máxima maior durante o período do verão e uma mínima menor durante o período do inverno. Outro fator importante é o relevo. O relevo também ele pode ajudar na movimentação do ar ou dificultar. Lugares com relevos montanhosos vão dificultar a dispersão e a movimentação das massas de ar. Já lugares com planícies vão facilitar essa movimentação dessas massas de ar. Outro fator importante são as correntes oceânicas ou correntes marítimas. Essas correntes, elas podem influenciar na condição atmosférica das áreas costeiras. Quando você tem perto da costa uma corrente quente de mar passando ali, essa corrente quente vai influenciar na atmosfera acima dela, vai aumentar a temperatura, provocando então a entrada de massa de ar com umidade, ou seja, vai provocar chuva no continente. Já se nessa costa passa uma corrente de mar, uma corrente marítima fria, ela também influencia a atmosfera e ela vai fazer com que o ar entre seco no continente, ou seja, provoque aí tempo mais seco, causando em alguns lugares até a desertificação. É o caso, por exemplo, da corrente de Humboldt, que passa na costa do Chile e vai provocar a formação do deserto do Atacama lá na região mais norte desse país. E por último, mas não menos importante, aliás muito importante, são as chamadas massas de ar. As massas de ar são grandes blocos de ar na atmosfera que se movimentam carregando as suas características de temperatura, de umidade e de pressão. E por isso, essas massas de ar, elas vão provocar aí mudanças por onde elas passam. As massas de ar podem ser equatoriais, tropicais ou polares e carregar as características desses lugares, quentes, frias, secas ou úmidas. E dependendo da sua característica e da relação entre umidade e temperatura, elas vão provocar mais chuva, menos chuvas, mais frio ou menos frio por onde elas passarem. Acho que conseguimos resumir rapidamente os fatores, os elementos climáticos
Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Tchau!